Hoje eu tenho um convidado aqui fora da fisioterapia e hoje eu chamei o Marcelo, que é um médico bem diferente dos médicos que a maioria das pessoas conhece, sabe? Ele tem uma abordagem bem voltada para saúde integral, uma visão que quando você conversa com ele, você nem acredita. Fala assim, cara, se todos os médicos fossem igual o Marcelo, a gente tava feito. Mas infelizmente não é. Não é isso que acontece, que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Então, e o Marcelo, ele é cardiologista e ele é nutrólogo também. E, putz, o Instagram dele também, já tem uma galera que segue ele lá e ele fala muita coisa legal. Depois vocês vão seguir ele lá também. Ele vai deixar o Instagram dele aí. Na verdade, na hora que ele entrar, vocês vão ter acesso ao Instagram dele, né? E aí, já entrou aí, ó. Ó o homem aí, ó. Bora lá. Melhor ele falar do que eu falar, né, quem que ele é. E cadê o negócio? Pera aí. Agora vamos ajeitar aqui. Vocês estão ouvindo bem aí, galera? Dá um ok aí. Fala, Marcelão. Fala, grande Filipão, tudo certo? Graças a Deus, cara. E você? Tudo jóia, graças a Deus também. Não sei como está Que o bom áudio, eu ser. coloquei aqui o fone, não sei se de repente é melhor com ou sem. Dá só uma testada aí primeiro. Cara, pra mim tá legalzão aqui. Eu Tá também estou te ouvindo bacana. bem. Então, show de bola. Então, fechou. Acho que a galera tá ouvindo bem também, que eu já pedi o ok aqui, já rolou uns joinha. Ah, show de bola. E aí parece que esse negócio de live no Instagram, às vezes dá umas treta, né? Esse negócio, essas internet às vezes dá umas osciladas, vai lá, vem cá, um cai, o outro fica sozinho. Já aconteceu algumas vezes. Mas faz parte do processo, né, cara? Lógico, lógico. Eu penso assim, no final dá certo. A verdade é Pô, essa. Já importante é teve estar. vezes Vai hã? lá. Já teve vezes, não foi live comigo, mas eu já assisti algumas lives que, tipo, o cara não conseguiu fazer. Não dava, cara. Aquele dia o Instagram resolveu que não ia rolar. E aí não Ah, deu certo. Mas fazer já, o quê? já me enrolei também algumas vezes, mas a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que esse que é o mais importante. A gente está disposto a aprender Exatamente. e seguir em frente, né? Vamos embora. Com certeza. Com certeza, Marcelão. Marcelão, primeiramente, cara, obrigado aí por você ter aceitado bater esse papo comigo aqui hoje, dispondo um pouco aí do seu tempo. Você que é um cara muito ocupado, cheio dos plantões da vida aí, né? Não é E fácil. dedicar essa hora aí para poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Valeu, cara. Gratidão por isso. Nada, eu que agradeço, Felipe. Você faz um serviço aí, um trabalho incrível aí, né? Pega um nicho que eu que sou médico, porra, sempre brigo pela valorização do fisioterapeuta, que tem uma Eu função sei disso. incrível, importantíssima no processo de reabilitação, de promoção de saúde, e a gente vê que muitas vezes é muito desvalorizado, né? Então eu vejo o seu trabalho Sim, assim, empoderando e, na verdade, ampliando essa visão, ampliando a cabeça, principalmente do seu nicho aí, que é o fisioterapeuta, e que tem uma gama de ferramentas incrível na mão, só tem que, de repente, sim. aprender a usá-la, né? E você faz isso como ninguém. Então, quando você me chamou, eu falei, cara, tô dentro total, que o Filipão eu assino embaixo. Cara, você falando aí agora, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é até legal a gente colocar aqui. Como a gente se conheceu, né? Foi Que sendo coisa. staff do MMI, que é um negócio nada a ver Verdade. com medicina e nada a ver com fisioterapia. Exato. E, Né? Aquele programa do T-Rab que foi sensacional. Nem sei se está incrível. acontecendo ainda, você sabe? Não sei, bicho, perdi o contato com a maioria da galera ali, algumas poucas pessoas eu ainda tenho contato, mas eu acho que aquilo ali mostra um pouco do que essa busca, né, de buscar algo um pouquinho Sim, além das diretrizes da faculdade, um pouquinho além do feijão com arroz, e eu acho que é isso que faz a diferença, né? Que você fala isso todo dia, te acompanha lá pra caramba, que é fazer algo a mais, é ser mais, te colocar na sua profissão, né? sim. Quando vira e mexe, as pessoas viram e falam para mim, e você? Quem é você? Eu falo, cara, eu sou o Marcelo, que amo viajar, amo aprender e trabalho como médico, porque medicina é minha profissão, mas não sou eu só aquilo, né? É... E isso eu acho que é legal, é você colocar aquilo que você é, que você acredita, dentro daquilo que você faz. E calhou de ser medicina, calhou de ser fisioterapia, né? E aí a gente consegue fazer um negócio que é único, que aí não tem concorrência, Com certeza, com né? certeza.
Com certeza. Aí você acaba usando a sua essência, né, Marcelão? Total, total. Colocando você na coisa ali. Você está, na verdade, sendo e executando uma profissão naquele momento, naquele período da sua vida. Quer dizer que você vai ser médico o resto da vida e que eu vou ser fisioterapeuta o resto da vida? Não sei. Pode ser que É, sim. A gente acredita que sim, a gente sente às vezes que sim. Né? Porque a gente, exato, quando a gente está engajado, a gente ama o que faz, ok, perfeito. Mas às vezes a vida pode ser que leve a gente para o outro lado, exato. né? É muito mais importante o porquê que você está fazendo a sua profissão do que essa profissão em si. Porque se parar para pensar, por exemplo, uma vez num curso de desenvolvimento pessoal também, assim, uma pessoa virou para mim e falou: Você fala muito que você é apaixonado com medicina, mas você não é essa a sua paixão. E eu fiquei meio bravo, assim, vou ser bem sincero, que eu achei meio petulante a pessoa falar isso. Nem me Uhum. conhece direito. Aí ela repetiu uma segunda vez, no segundo momento. Aí na terceira, ela falou de novo. Eu falei assim: Mas por que você está falando isso? Ela virou e falou assim: Você fala que você é apaixonado com medicina, mas a sua paixão é em ajudar outras pessoas. Puf, caiu aquela ficha Olha. e foi. E hoje eu penso assim um pouco no trabalho que eu faço na internet, que está caminhando, estou engatinhando, começando ainda. Eu vejo a importância que tem da gente compartilhar conhecimento, né, para pessoas que estão muito longe da gente e que tem um impacto super positivo. Isso é tão legal assim que você fala, pô, nem eu acredito às vezes, né? Cara, e antes de você entrar aqui, o pessoal tava chegando, né, entrando, eu tava vendo se o áudio estava aqui, aí eu comecei a falar um pouco, eu falei, cara, se a gente tivesse mais médicos como o Marcelo, a gente tava feito, porque assim, é nítido o trabalho que você faz, as coisas assim, a forma que você coloca, o seu ponto de vista da medicina, não é o que a gente enxerga na maioria, infelizmente. É, E o jeito que você faz, eu acredito que faz muita diferença, né? Esse olhar para o legal. paciente. Bom saber. É. Marcelão, então a gente Vamos- hoje resolveu falar um pouco aí de essa questão da alta performance mental, né, cara? O que seria Legal. isso, para quem não tem nenhuma ideia, assim? Como você Cara, coloca essa questão de alta performance aí? eu costumo dizer assim, né? Auto performance ficou na moda, né? Hoje em dia tudo tem que ser. A gente está num tempo muito acelerado, que as pessoas exigem muito resultado e as pessoas estão buscando uma performance maior em tudo, né? E Uhum, eu acredito que, na verdade, nosso corpo, quem manda é a mente. Acabou, né? A nossa mente é quem comanda e muitas vezes ela é a que mais nos sabota, né? E aí a gente uhum, pode entrar na questão mental propriamente dito, de pensamento, de crenças. Só que a gente sabe, é muito claro que quando eu penso em performance, eu penso em saúde. Não tem como separar as duas. Porque para mim, claro. uma pessoa saudável, equilibrada, o organismo dela vai estar funcionando 100%, o cérebro dela vai estar voando também, e ela consegue ter uma performance interessante. E aí a gente tem Uhum, níveis de saúde, né? Quando a gente pensa em pensamento, crença, é um nível mental, um nível emocional. Só que a gente precisa também suprir os níveis bioquímicos, fisiológicos, de nutrientes, atividade física, enfim. Então, performance mental, hoje eu acredito que é aquela pessoa que consegue fazer o que ela precisa fazer, tá? E conseguir também desligar daquilo quando ela acabou aquele processo. Porque hoje o que eu vejo é que uhum, as pessoas acham que performance mental é trabalhar 24 horas. Isso não é. Ninguém aguenta certo. isso. Então, Aham. hoje eu acho que assim, performance mental é a pessoa entregar o que ela precisa, mas mantendo a sua saúde, porque não adianta nada. Ela está com 30 anos, trabalhando igual um animal ali, entregando um monte de resultados, se daqui a 50 anos ela vai ter um câncer. Isso não é performance mental, isso não é inteligente. Uhum, Então a gente tem que saber sim. desligar também, saber descansar. E isso faz parte de um processo de performance, saber quando que você dá um passo para trás para descansar, né? Cara, e no meio, né, se você for, você faz, tá sempre no hospital fazendo plantão, esse meio de hospital tem muito disso, né? A galera Cara, se matando no plantão e fazendo um atrás do outro, virando, e de repente parece que perde a ponta do cipó. Eu perde, passei por bicho. uma situação parecida, né, desse tipo, parece com isso que você está dizendo, que foi o ano de 2011, 2012 por ali. Eu estava trabalhando em dois hospitais
com terapia intensiva, também sim, no esquema de plantão, e sim. ainda atendia os pacientes domiciliares nesse meio período. Então, cada hospital era 30 horas semanais, mais os domiciliares. Então, Sim, praticamente, eu estava vivendo, trabalhando. Então, quando eu chegava em casa, o que eu queria fazer? Dormir, sim, só. sim. E aí chegou no momento que eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Sabe? Só que As você vai coisas fazer que da eu sua gosto de vida, né? fazer a grana estava até legal, sabe? Sim, Putz, mas tem um negócio, não está funcionando isso aqui, não é esse caminho, eu não vou conseguir um longo prazo com isso aqui. E aí sim. foi onde Não eu decidi aguenta, né? sair de um hospital, falei, não, vou ficar com um só. E aí, por qualidade de vida, foi lá para cima. Falei, que isso? E muitas vezes, você às vezes diminui o trabalho, e eu às vezes até falo, algumas pessoas que vêm me procurar, por exemplo, que não tem uma doença estabelecida, mas o cara chega querendo ter mais saúde. Eu falo para ele, você vai melhorar a sua saúde e você vai ganhar mais. Porque agora você começa a produzir mais, você começa a desenvolver É. mais, porque você tem mais saúde. Não adianta você gastar seu tempo para depois gastar seu tempo, ganhar dinheiro, para depois você ter que gastar Uhum, esse dinheiro e investir na sua saúde. Então, certo. é fundamental ter esse equilíbrio, né? A gente vai falar sobre sono, que é uma chave aí para performance mental, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. E aí, uma dessas coisas que você já falou, e uma pergunta que eu queria te fazer, seria os principais erros assim que você vê a galera cometendo que acabam prejudicando a saúde como um todo, essa performance cerebral. Um deles, eu acredito que deva ser esse desequilíbrio, né, de você não Sim. saber ponderar aí as coisas. Tem Eu, mais algum assim que você costuma ver, sim, a, perceber? ge- a gente vê uns padrões, né? É engraçado, porque a gente vê mais ou menos, a gente já tem um pouco mapeado o que as pessoas mais Hum, erram, assim, né? Uma frase que eu gosto muito, eu uso muito no Instagram, eu uso muito no consultório, que eu digo o seguinte: o simples funciona. Então as pessoas às vezes hum, buscam, eu quero aquele super suplemento, não sei o quê, e aí quando vê a alimentação, é aquela alimentação cheia de açúcar, cheio de massa, cheio de farinha, cheio de óleo vegetal, coisas que a gente sabe que não foram feitas para o nosso corpo. Então eu costumo brincar que na alimentação a gente não precisa de ter assim, falar, não, então eu vou fazer o Bulletproof Coffee junto com Goldberry, junto com Blueberry. Vamos tirar o lixo, vamos tirar aquilo que é inflamatório, que te faz mal. Então vamos começar. putz, E quando eu falo tirar, as pessoas falam assim: eu não acredito em nada, ninguém muda da noite para o dia. E mudar é difícil, leva tempo. Então eu costumo falar com meus pacientes assim: cara, vamos pegar a alimentação. Vamos reduzir o açúcar? Vamos fazer o seguinte: o que é viável de fazer durante essa próxima semana? Eu posso diminuir o açúcar do café todo dia. Eu falei, não, 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 não. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma quantidade que não tem como você não fazer e a gente vai começar a fazer uma coisa progressiva. Tem como ficar 2 cafezinhos sem açúcar? Consigo. Perfeito. E aí, na próxima semana, vamos aumentar para 3, se conseguir, porque aí a gente vai ganhando momento, vai ganhando como se fosse uhum, pequenas vitórias, porque a gente sabe que sim, construir hábito não é simples. E aí eu costumo fazer isso com alimentação, faço esse processo na retirada de farinha, na retirada de alimentos industrializados, na retirada de açúcar, na retirada de bebidas doces de um modo geral, e ao mesmo tempo vou uhum, acrescentando comida de verdade, vegetais, verduras, legumes, carnes, né? E aí eu vejo muito erro na alimentação, principalmente com as farinhas, com os açúcares e os processados. Mas não é só uhum, alimentação, né, que a gente fala de lixo. Você que é fisioterapeuta sabe quantas pessoas são sedentárias. E aí, de com repente, certeza. resolve querer correr 10 km. Gente, consistência é melhor do que intensidade. Faz 10 minutinhos de exercício todo dia, já é melhor do que você correr só no final de semana e ficar todo dia sem, né? Com Veja as certeza. pessoas. Marcelo, dentro disso, dessa questão da alimentação aí, você falou uma coisa e me veio aqui uma questão. É, Você falou de questão do açúcar, da farinha, são coisas que a gente acaba consumindo no dia a dia e não sabe esses uhum, malefícios que elas causam. sim. Você acha assim que das procuras médicas que existe hoje, quantos que você acha que vem por conta dessa alimentação, desses lixos alimentares?
Filipão, eu vou te falar assim, claro que eu não tenho uma estatística oficial para te falar, mas eu te garanto que se a gente tivesse uma alimentação limpa, ou seja, comesse só o que vem da natureza, carnes, verduras e legumes, tirasse todos os processados, e a gente fizesse pelo menos 20, 30 minutos de movimento, tá? Não precisa ser academia, não precisa de atividade física, não precisa nada disso. Uhum, Eu tenho certeza que 50% ou mais, eu estou sendo bem humilde, mas uhum. 50% dos cânceres, doenças cardiovasculares, diabetes, derrames, doenças renal crônicas, com certeza não existiriam, tá? Olha só, né, cara? Porque se a gente pensar, tem dois vilões principais das doenças Uhum, crônicas, né? Que é a obesidade e a ansiedade. E se você olhar os dois, são tem. doenças completamente relacionadas aos hábitos de vida. E a alimentação está Uhum. diretamente relacionada, né? Ô, Marcelo, e você falando agora nisso, nessa questão de doenças crônicas, eu atualmente tenho trabalhado com muitos pacientes nesse ponto, sabe? Pacientes crônicos. O principal diagnóstico que chega para mim é fibromialgia. E E aí, isso é. cara, você Fala, vai fala, fala. ver, tudo isso que você está falando está envolvido, sabe? Tem um questionário que eu costumo fazer na primeira sessão, que é um questionário que eu aprendi da nutrição funcional, que eu Uhum, consigo saber quanto que está a inflamação de baixo grau da pessoa, se ela está ou não com a inflamação de baixo grau. sim, E aí eu já sei que o corpo da pessoa não vai responder a minha terapia, cara. sim, A pessoa está sim. pontuando cento e porrada lá no questionário. Falei, cara, vamos ficar perdendo tempo aqui. Então, o que eu tenho que fazer com essa pessoa? Orientar ela para um nutricionista funcional. É Ela vai verdade. precisar mudar a alimentação dela. Aí você vai ver, atividade física, faz? Ah, não faço, tem quanto tempo? Ai, doutor, tem anos que não faço. Cara, então não é só eu aqui, tem um monte de coisa que a gente vai ter que olhar e cuidar também, né? E Total. vai dentro disso. E essas alimentações, digamos, errada, né? A maioria das pessoas talvez não saiba que isso é Não tão sabe. prejudicial assim, né? Porque o negócio é assim, é até simples demais, tá? Eu vou falar, as pessoas vão olhar e falar assim, ah, mas é só isso. Seguinte, nossa alimentação é nosso combustível. É muito simples, tá? Se tu tem uma Ferrari, que nós somos Ferraris, tá? O nosso corpo é um Uhum, Ferrari, ele é incrível. A gente tem uma capacidade de adaptação, de lidar com coisas ruins e entregar um desempenho muito bom ainda durante muito tempo. Mas se a gente pegar uma Ferrari e colocar uma gasolina adulterada, ela não vai render, não tem jeito. uhum, E nossa alimentação é igual, porque, por exemplo, quando a gente pensa em performance mental, aí você vai pensar em neurotransmissores, vai pensar em energias, as cetonas, os corpos cetônicos, que são, né, o principal combustível quando a gente pensa em performance. Se não tiver alimentação, se não tiver os aminoácidos, se não tiver as vitaminas, não faz neurotransmissor direito. Se não uhum. tiver uma metabolização das gorduras, não faz corpos cetônicos. Então, na verdade, assim, se a gente não tiver uma alimentação adequada, a gente não consegue ter os nutrientes para fazer hormônio, para fazer neurotransmissores, para fazer enzimas, para fazer as enzimas digestivas que são fundamentais. Então, assim, parece quando eu vejo, eu olho e falo, eu vejo assim, é tão óbvio e tão simples. Só que às vezes o óbvio precisa ser dito também. Porque hoje está Sim. muito mais fácil você pegar um biscoito, pegar um pão, pegar um sanduíche. E, É. e aí o que, que acontece? Esse mesmo pão, esse glúten, essa farinha, ela na verdade, ela causa uma inflamação que exige do corpo uma energia mais rápida. E esses alimentos, Uhum. todos esses alimentos vêm com muita glicose, vêm com muito açúcar. E o açúcar ele é consumido muito rápido. Então dá uma energia muito rápido que o cérebro adora. Chegou a energia. Sistema de recompensa, né? Só que ao mesmo tempo não é uma energia duradoura, porque ela dura muito pouco tempo. E aí acaba rápido. O que acontece quando o Quero sujeito mais, come aquele quero pratão de mais. macarrão? Ele come aquele pratão de macarrão, quase morre, fica lá. "Ah". Deu uma hora, quer mais. Agora, o que, que acontece quando ele come um churrasco? Ele às vezes fica até a noite sem comer. Por quê? Aquele alimento vai sendo digerido aos poucos por exemplo, a carne, comparado com o macarrão, Uhum, ela tem uma densidade nutricional, quantidade de proteína, quantidade de gordura, quantidade de minerais, vitaminas, muito uhum. maior. Então o corpo não precisa ficar comendo toda hora.
E aí entra no outro processo de performance mental que, para digerir, o corpo gasta muita energia. Muita energia. Então, de Uhum. 30% a 40% da nossa energia é gasta com a nossa digestão. Se toda hora a gente come, a energia que era para estar aqui, está aqui na Olha barriga. só. E aí, se a gente tem uma alimentação onde a gente Uhum. pode ter mais saciedade, porque o corpo não sabe te falar assim, eu preciso que você coma a vitamina tal. Ele está sentindo falta de vitamina, ele fala assim, eu preciso de acionar fome para ele comer, porque eu preciso daquela vitamina, daquele mineral. O sujeito sempre Uhum. come os lixos, que não tem vitaminas, não tem minerais, não tem macronutrientes, ele come, sacia rapidinho, e aí daqui a pouco o corpo fala assim, ó, não chegou os nutrientes que eu preciso. Fome de novo para ele comer os nutrientes, porque não comeu o suficiente. Só que se os Aham. alimentos que ele está comendo não têm nutrientes, ele vai ficar estimulando o tempo todo e a pessoa só vai engordar. Ele só Sempre. come caloria, não come nutriente, né? Caramba, cara. E assim, a gente falando da questão de doenças crônicas, né? Uma das dificuldades que eu acho que pode ser uma das maiores aí é a adesão das pessoas no tratamento para doença crônica. É Porque verdade. ela vai ter que mudar os hábitos de vida dela. Igual você falou no começo, mudança de hábito não é fácil. Não é Então fácil. as pessoas estão mais dispostas ao quê? E dá um remédio aí, um medicamento que eu tomo e resolvo o meu problema. Exato. E E, aí vem a e medicina convencional, que é esse padrão, né? na verdade, o que acontece? Eu sempre digo, cara, eu sou cardiologista de formação, fiz eletrofisiologia, fiz 7 anos de residência, então eu tenho uma expertise com remédio muito grande. E eu vou te falar, Uhum. eu não acredito nesse negócio de medicina funcional integrativa versus medicina convencional. Eu acho isso uma grande besteira que a gente vê alguns colegas dizendo, remédio Uhum. só faz mal, o importante é suplemento. E eu acho que a gente tem que juntar o melhor dos dois mundos. Que pode ser que Com numa certeza, fase com avançada certeza. ou numa fase inicial, aquele paciente com doença crônica, talvez ele precise de um medicamento sim, até a Sim, gente conseguir equilibrar um pouquinho melhor o organismo dele, melhorando um pouquinho a alimentação, melhorando um pouquinho alguns suplementos, que aí o corpo dele começa a produzir neurotransmissores, começa a produzir mais hormônios, e ele começa a ficar menos dependente do remédio. Então, quando a gente usa o melhor dos dois mundos, a gente consegue ter melhores resultados. E aí vai um pouco de encontro que a gente falou no começo, onde a gente se encontrou? Num evento né, sobre realidade financeira, mas também muito sobre desenvolvimento de crença, de desenvolvimento pensamento. mental. E É. aí a gente tem que trazer isso para a nossa terapia, para o nosso tratamento. Mais uma vez, Uhum. grande parte do processo é mental. Só que para o mental funcionar, eu tenho que dar a gasolina certa, fazer a manutenção certa, dar os nutrientes certos. Então, a gente Com age certeza. mais de uma frente, né? Uhum. Então, eu acredito muito Cara, nisso, assim. e você também, eu vejo que no seu Instagram você fala muito sobre questões de emagrecimento, essas coisas, e acaba que, igual você pontuou aí, a obesidade acaba sendo um dos grandes vilões aí, né, na questão das doenças Sim, hoje, tudo. muito. E o que você acredita, assim, alguns mitos sobre emagrecimento que tá rolando hoje, assim, que você Você tem tem alguma quantas coisa? horas? Você tem quantas horas aí? Porque a gente, na verdade, assim, eu costumo dizer que verdade não existe, né? Uhum. A verdade é um conhecimento, é uma perspectiva baseado numa experiência pregressa e baseado com os argumentos, os fatos que a gente tem naquele momento. Então, Uhum. eu não tenho nenhum medo de dizer que possivelmente uma coisa que eu posso estar falando agora, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, pode mudar. E tá tudo Sim. certo, sabe? É. Então, esse mundo da obesidade, como a gente vê uma epidemia de obesidade, as pessoas estudam muito sobre emagrecimento e obesidade. Então, muitos vão botar assim, verdades que até pouco tempo eram verdades, e eu não tenho, assim, eu acho que as pessoas não deveriam ter problema de virar e falar assim, mas que história é essa que essas pessoas estão falando? Vamos estudar e vamos Uhum. ver se faz sentido, se não faz. Se não faz, continua com o seu modelo. Mas, por exemplo, a Uhum. clássica, né, que a gente ouve muito, para emagrecer a gente tem que comer com frequência, de 3 em 3 horas. O que eu vejo as pessoas Ah, criticarem, só que por que as pessoas falavam isso? Por que
Até pode ser uma estratégia, mas de um modo geral, ela é menos Uhum. eficiente do que a gente prolongar os tempos de refeição. Porque as pessoas É. acreditavam que se ela comesse mais vezes, a pessoa ia manter um estado de saciedade um pouco maior e ela comeria menos nas refeições. Uhum. Só que a grande questão desse debate entre comer de 3 3 horas ou comer quando tem fome, porque comer quando tem fome é mais fisiológico, né? Sim. A questão é que na nutrição clássica, antiga, a gente, quando chegou a nutrição funcional, que na verdade vem da medicina funcional, foi uma grande Uhum. sacada do Gabriel de Carvalho quando trouxe para o Brasil. Falou: no Brasil, quem entende é de nutrição é nutricionista, então eu vou transformar o nome em nutrição funcional. Conheço o Gabriel, sou amigo dele, é um excelente nutricionista. Por quê? Porque quando você come comida de verdade, você vai ver que a própria comida regula o seu centro de fome. Vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplo consultório. As pessoas me perguntam assim: suco de fruta é saudável? E aí eu digo o seguinte: existe pé de suco de fruta? Existe pé de suco de laranja? Não tem. Tem pé de laranja, certo? Então, quando a gente pega a laranja e processa ela para fazer o suco, a gente está deixando toda a fibra, né, a fibra não solúvel, e está pegando só o açúcar da laranja. E aí a gente tem Olha uma só. carga alta de açúcar. Por quê? Para fazer um copo de suco, a gente leva lá 3, 4 laranjas. Se a pessoa fizer uma aposta, por exemplo, você bebe 1 litro de suco de laranja, cara, se você ganhar R$ 1.000, você não bebe 1 litro? Claro que bebe. 1 litro vai dar umas Aham. 10 laranjas, mais ou menos. Agora, você consegue comer 10 laranjas com bagaço? Talvez não coma duas, né? Então, o É alimento, verdade, cara. quando é comida de verdade, ele se autorregula. Então, se você tem uma boa Uhum. refeição, provavelmente você vai passar ali 2, 3, 4 horas sem fome nenhuma. Se tiver uma refeição que tenha proteína de qualidade, tenha uma quantidade boa de gordura saudável. Então, comer de Uhum. 3, 3 horas sem fome é um mito. Isso não ajuda no emagrecimento. Outra coisa que eu vejo com muita frequência, que as pessoas falam assim: quer emagrecer? Se você tem gordura na barriga, você não pode comer gordura, né? Porque tem que comer light, saladinha, né? Pão, Uhum. biscoito, pão integral. Só que a gordura que a gente tem no abdômen, ela é uma junção da gordura saturada de cadeia longa com o carboidrato. Se a gente diminui o carboidrato, e principalmente o carboidrato refinado, tipo pão, biscoito, bolo, massa, a gente percebe que o corpo não vai ter mais aquele carboidrato refinado como fonte de energia e vai ter que usar a gordura corporal. Então, é, aumentar o consumo de gordura saudável, claro que a gente vai ter que ver a quantidade de cada um, é uma excelente estratégia porque a gordura dá muita saciedade. Ela tem um mecanismo Uhum. central, então a pessoa começa a precisar comer menos. E se ela come menos, ela automaticamente vai emagrecer, né? Dá alguns exemplos pra gente aí dessa gordura aí, que seria essa melhor Legal. em alimentos. Hoje, a gente sabe que gorduras que são incontestáveis em relação à gordura saudável, tá? Vamos botar mais ou menos em hierarquia, assim. O Uhum. azeite talvez seja a gordura que é mais aceita como gordura saudável, uma gordura poliinsaturada. Os óleos de Certo. abacate, o óleo de abacate não é tão falado, não é tão comum, mas também é uma gordura muito saudável, tá? A gente Uhum. pode pensar também nas gorduras das castanhas, que é uma gordura também que a gente ainda não entrou nas gorduras que são saudáveis, mas a gente tem que tomar cuidado com Uhum. a quantidade, que são as gorduras saturadas. Então, as castanhas, nozes, macadâmia, amêndoas, todas essas castanhas, elas têm uma quantidade grande de gordura e são muito interessantes. Só cuidado um pouquinho com a farinha delas, porque elas são muito calóricas. Então, Hum. mais uma vez, quando a gente processa, se a gente comer 10 castanhas, a gente fica cheio. Mas se a gente bater para fazer 100 gramas de farinha, a gente faz às vezes com 100 castanhas. E aí você vai estar comendo uma Uhum. quantidade de caloria muito grande. Tomar esse cuidado. E aí E- vai mais ou menos naquele esquema do suco que você falou, né? exato. Eu sempre digo que a natureza ela é muito sábia. Quando você Sim. processa a natureza, toma cuidado que você está fazendo alguma coisa que ela não fez para gente. Então, pode de vez em quando um bolo com farinha de amêndoa, de castanha? Pode.
Mas todo dia não é saudável. Pão de farinha de Aham. amêndoa todo dia não é legal. Aliás, a gente não deveria ficar repetindo refeição. Porque a natureza deu tantas opções para a gente, por que que a gente vai ficar comendo a mesma coisa? Né? E aí, quando a gente pensa em Cara, gorduras ainda, vamos falar ah, das carnes, é uma gordura saudável. A gente tem que tomar sim. cuidado pela quantidade. O óleo de coco também é uma gordura saudável, tomar cuidado com a quantidade. Ovo, uma Aham. excelente gordura saudável. O abacate, eu botaria o abacate mais em cima, que é uma gordura polissaturada, cheio de precursor de glutationa, tá? Tá cheio de cisteína, precursor de glutationa. É um excelente alimento e se enquadra ali dentro também do rol das gorduras saudáveis. Então, com essa listinha aí, a gente pode ir variando, né? E a gente pode acrescentar nas refeições esses alimentos para dar mais saciedade, né? Para dar mais disposição, mais energia. São alimentos super interessantes para a gente ter nas refeições ao longo do dia. Com certeza. Você falou um pouco aí sobre a questão da frequência da alimentação, né? E Legal. aí, uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia é a questão do jejum intermitente. Putz, Qual que é a é. sua opinião sobre ele aí? Como você colocaria ele? Legal. O jejum intermitente, as pessoas falam assim, né? De vez em quando eu ouço, não, agora tem um negócio que está na moda, que é o jejum Hum. intermitente. Deve ter uns 5.000 anos, mais ou menos, que está na moda, né? Assim, a gente vê relato na Bíblia, você vê vários cultos Uhum. religiosos que mostram jejum. E por que será que eles Sim. fazem jejum? Porque quem já fez jejum entende a clareza mental que a pessoa tem. Porque lembra que eu falei que 30, 40% da nossa energia a gente gasta na digestão? E Sim. aí, imagina a gente ter que gastar energia com uma digestão de lixo. A gente acaba gastando muito mais do que 30, 40%. Então, o jejum, ele dá um descanso para o nosso sistema digestivo, para o nosso sistema imunológico, para a nossa adrenal, para a nossa tireoide. Ele dá um descanso para o nosso corpo fazer o que ele precisa Caramba, cara. fazer. Porque o que Uhum. acontece? As pessoas não sabem, mas todos os dias, todos nós temos várias células cancerosas no nosso corpo. E o nosso Uhum. sistema de defesa detecta essas células que têm comportamentos anormais e destrói essas células, faz um suicídio celular, né? Uhum. E aí o que acontece? O jejum, ele favorece isso porque agora o nosso sistema imunológico está mais disponível. Então a gente vê, tem vários estudos mostrando jejum, por exemplo, e não precisa de ser jejum zero alimento. Você reduzir 30 a 40% da sua necessidade basal já tem efeito em longevidade, diminuição de risco cardiovascular, diminuição de obesidade, diminuição de diabetes, diminuição de progressão de alguns cânceres. Então, na medicina Uhum. funcional, muitas vezes a gente usa jejum associado, por exemplo, com uma dieta com menos carboidrato, porque a célula cancerosa ela precisa muito da glicose, porque Certo. a célula cancerosa é uma célula que funciona 10, 100 vezes mais do que uma célula normal. Então ela precisa também de 10, 100 vezes mais energia. E a energia Energia. fácil que chega na célula é a glicose. É o quê? É o pão, é o biscoito, é açúcar, é a massa. Então, Faz se a todo gente tem uma sentido, cara. alimentação mais natural, a gente já está prevenindo uma série de problemas, né? Uhum. E em relação à frequência desse jejum aí, isso depende de pessoa para pessoa, tem um Legal. padrão? A gente tem bem poucas contraindicações do jejum, tá? Como a gente vai estar comendo menos, uma pessoa desnutrida não seria indicado ela fazer jejum intermitente, Uhum. né? As grávidas não é uma contraindicação absoluta, mas eu não recomendo na internet uma grávida fazer um jejum sem recomendação. Uma grávida Uhum. obesa, ela pode ter benefício? Talvez possa, mas ela precisa estar muito bem acompanhada, porque a gente tem uma criancinha ali, né, uma Sim. outra pessoa para nutrir. E aí, quando a gente pensa em jejum, a gente tem alguns protocolos, tá? O protocolo Uhum. mais comum, tá? É o protocolo da gente fazer jejum por 18 horas Tá me e ouvindo aí, alimentar. Marcelão? Opa, tô te ouvindo. Tá? Não, que parece que caiu. Tá. Voltou? Voltou, voltou. Tá, beleza. O jejum, o protocolo de jejum mais conhecido é o de 18 horas de jejum,
6 horas de Uhum. janela de alimentação. E aí a gente tem algumas estratégias para fazer. De um modo geral, a gente pode usar, por exemplo, as 8 horas de sono, 7, 8 horas de sono, elas já valem para o jejum. Então, por Uhum. exemplo, uma pessoa que comeu a última refeição às 8 horas da noite. E aí ela vai dormir lá 9, 10 horas, acorda às 8, de repente toma um copo d'água, toma um café, toma um chá sem açúcar, por exemplo, e vai almoçar meio-dia. Ela cumpriu ali um jejum de 16 horas. Não é tão Certo. difícil quanto as pessoas acham. Mas no É, começo, o que eu peço para elas? Começa com 12 horas, começa com 10 horas, naquela história de mudança de hábito. Vamos dar um sim. passinho, ter uma vitória, vamos dar mais um passinho, ter uma vitória. Porque a derrota, mesmo que pequena, a gente fica muito abatido. Então é melhor de ter pequenas Uhum. Com vitórias certeza. consecutivas. Então começa com 10, é relativamente fácil, com 12. E aí, entre escolher fazer o jejum pulando o café da manhã ou pulando o jantar, existem alguns trabalhos mostrando que é melhor a gente tomar o café da manhã, por exemplo, se alimentar, por exemplo, até as 4 da tarde ou até as 6 da tarde e a partir daí fazer o jejum até o outro dia de manhã. É uma coisa que a gente precisa treinar um pouquinho mais, porque Aham. muita gente faz exercício à noite, aí vai ter que comer à noite, mas são adaptações que a gente pode fazer. Um outro esquema Saquei. de jejum conhecido é o jejum de 20 horas com 4 de alimentação, que é mais ou menos a mesma estratégia. A gente tem um jejum Uhum. de 2 dias por semana, come normalmente e faz 2. E aí a gente faz 2 dias da semana, faz 24 horas, e os outros dias come de forma normal, tá? Uhum. E aí um detalhe importante desse jejum que eu queria comentar com o pessoal é o quê? O ideal é que a gente coma a quantidade de nutrientes, de calorias, naquele período de alimentação que seria o correspondente ao dia todo, né? Hum. Para quem quer emagrecer, não vai ter problema comer menos do que estava comendo, porque com isso a pessoa vai emagrecer. Mas, por exemplo, uma pessoa que não que malha, que tem grande massa muscular, por exemplo, ela consegue fazer jejum intermitente e não perder massa muscular. Mas ela precisa, naquela janela, naquela tempo de alimentação, Certo. comer tudo que ela precisa para o dia. Aham. Isso é importante, é um detalhe Cara, que às vezes e, as pessoas não pensam. e o café? Ele quebra o jejum? A Boa pergunta. cafeína, o café preto. Por quê? Como na internet agora, todo mundo fala o que quer, né? Seu áudio deu uma falhada aí, Marcelão. Você tirou o fone, parece que o fone tava melhor. Não, tá sem. Tá sem áudio agora. Aí, Tá, eu vou tirar o fone, porque eu acho que estava voltou. acabando. Então vamos lá. O café é interessante, tá? O café, a Ah, gente tem um negócio. O jejum, quando a gente fala em emagrecimento, a gente pensa muito em jejum calórico. Ou seja, a gente vai evitar certo. alimentos que têm calorias, porque o intuito é a gente não estimular um hormônio no corpo que chama insulina. Porque é um Uhum, hormônio que, principalmente nos obesos, que já tem resistência insulínica, dificulta muito a utilização de gordura como fonte de energia. Então, esse jejum calórico, as pessoas aceitam nesse jejum água, muitas vezes até um pouco de limão ou de sal na água, chá sem açúcar certo. e café, tá? O café entra até numa estratégia que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas pensando em emagrecimento é interessante porque o café ele é termogênico. Ele inibe algumas enzimas que são recaptadoras de energia baseada no calor. Então, quando você faz Certo. o jejum e ainda toma o café, ele libera adrenalina, então te dá mais energia, suprime um pouquinho mais a fome, e ele é termogênico, então ele te ajuda um pouquinho a queimar gordura. Eu não sou muito a favor de tomar muito café, porque quando ele libera energia, libera adrenalina,
grande parte dessa adrenalina é feita pela suprarrenal. E a gente tem um aumento da produção de cortisol, e aí é como se fosse um estresse do organismo. Por um período de meses, eu não vejo problema, tá? Mas eu sempre tento um pouco tomar cuidado, porque a gente tem que ver o organismo como um todo. A gente não pode melhorar uma parte e ferrar a outra, porque depois isso vai desequilibrar. Então, quando a gente pensa em jejum metabólico, que é dar aquele descanso para o corpo, porque o café precisa ser metabolizado pelo fígado, que é um órgão que requer muita energia. É claro que um pouco de café é muito melhor do que um pratão de macarrão, nem se compara. Né? A quantidade que o fígado vai ter que funcionar é muito pequena. Mas existem algumas modalidades de jejum, por exemplo, que eles chamam de water fasting, que é um jejum só de água. Esse é um jejum metabolicamente verdadeiro. Porque Olha só. Você não está exigindo nada do fígado, nada do pâncreas, nada da tireoide. Mas esse jejum não é para iniciante, assim, né? Mais avançado. Seria como se fosse isso. Então, de vez em quando eu faço. Tinha uma época que eu fazia 24 horas por semana, mas de vez em quando, por exemplo, às vezes eu vou ficar 24 horas no hospital, aí assim, o lanche é pão, o lanche é bolo. O que eu faço? Eu aproveito para fazer meu jejum. Pego um garrafão d'água, tomo 4, 5 litros só na água por dia. Cara, passo o dia todo. Porque meu corpo já está mais equilibrado. Então, eu sinto um pouco de fome, bebo água, daqui a pouco a fome passa. Porque ele começou a fazer o quê? Usar a minha gordura como fonte de energia para fazer corpos cetônicos, que é essa molécula de energia que vem da quebra de gordura. E aí a mágica começa a acontecer. Porque agora automaticamente o seu raciocínio fica bem melhor, né? Ainda mais você está num plantão que você tem que raciocinar muito. Seu cérebro não fica mais te exigindo comer, porque você tem energia contínua vindo dos corpos cetônicos. Por isso que as pessoas falam muito de jejum para melhorar a performance. Só que isso a gente tem que tomar cuidado, que aquela pessoa que come mal, não faz exercício, não está saudável, ela vai sofrer muito no começo, porque o corpo dela ainda não tem condições de usar a gordura como fonte de energia. Por isso que eu sugiro fazer um jejum mais progressivo, não ser tão radical. Começa tirando um pouco do açúcar, começa tirando um pouco as farinhas, porque aí o corpo vai ficando mais equilibrado e vai ter essa facilidade maior de atingir esse estado de cetose, que é esse estado de usar a gordura como fonte de energia. Certo, Marcelão. Cara, ó, pensando assim, em alguns pontos-chave aí, alguns pilares que você poderia colocar para um aumento dessa performance cerebral, para a gente funcionar melhor e automaticamente ter mais saúde. Acredito que a gente falou aqui, a questão de atividade física, alimentação são dois básicos, né? Dentro de alimentação, aí estou colocando alguns pontos que você falou aqui, tá? Claro. A questão de você cuidar do que entra e limpar a sujeira também, né? Você prestar bem atenção, o que você está colocando para dentro do seu dia a dia. Seu combustível, certo? exato. Exatamente. E muitas dessas coisas são coisas que aparentemente não tem problema, que não se fala de problema, mas que sim vai causar algum dano para o organismo, certo? Sim, são as farinhas, as açúcares principal e tudo. Adoçante é um vilão gigante que as pessoas às vezes usavam, né? Vou substituir o adoçante. Adoçante tem estudo com aumento da incidência de câncer, aumento da incidência de doença cardiovascular em rato. Então, assim, é uma coisa que, se bobear, é melhor açúcar do que adoçante. Porque... Certo. E aí dentro disso também você colocou a questão do jejum intermitente, certo? Certo. Show. Alguns pilares, Filipão, que eu acho que são fundamentais e são muito simples. Eu diria o sono é um pilar muito importante. Lembrar que sono não é só quantidade de sono, a gente tem que pensar qualidade de sono e a hora que dorme. Por quê? No sono, a gente tem a produção de alguns hormônios que são essenciais para o metabolismo. Certo. Tá? A gente produz o GH, que é um hormônio, assim, ele é um dos maestros dos hormônios do nosso corpo. Produz a melatonina. É à noite que a gente produz a maior quantidade
gente faz a maior parte da limpeza dos receptores celulares. Então, todos os hormônios, a melatonina, ela é um hormônio que é meio limpa receptor. Ela é importantíssima nesse ponto. E a gente começa a produzir melatonina pelo ciclo circadiano do dia em torno de 9 horas da noite. E aí eu vejo as pessoas às vezes dormindo 1, 2 da manhã, elas vão dormir 1 da manhã, vão aprofundar o sono, vão chegar no sono profundo. Se chegar, porque se toma remédio para dormir não chega, 3 da manhã, acabou. Ela não vai produzir melatonina naquela noite. Porque o pico da produção de melatonina é em torno de 2, 3 da manhã. Se passar muito disso, ela talvez produza muito pouco. E aí ela começa a perder todos esses benefícios, porque as pessoas acham que melatonina é só para dormir. Aí o hormônio do sono. Não, ele é produzido no sono. Mas ele tem... Hoje a gente tem... Melatonina ela tem benefício no câncer, benefício no controle da pressão, benefício para toda essa parte de receptor hormonal. Ela ajuda nessa limpeza das células cancerígenas. Então é uma molécula super importante. E aí tem o GH, que ele é produzido principalmente durante a noite, que também é outra molécula que está relacionada diretamente no metabolismo pancreático ali do diabetes, ganho de força de massa muscular, também está envolvido na gênese do câncer. Então, quando o sujeito dorme 1 da manhã, acabou. Ele está ali produzindo muito poucos hormônios. Então, o ideal é a gente dormir no máximo até 10. Tá, para quem não consegue 11, né? Não pode acordar à noite. Quem ronca à noite não tem um sono de qualidade. O quarto precisa estar completamente escuro. Você botar a mão e enxergar a sua mão, você pode estar... Já não está valendo? Não está valendo. 1, 2 horas antes, tirar celular, tirar televisão, tirar coisas. Então, são algumas dicas sobre sono. Alimentação, atividade física e sono. Quarta, que é importantíssima, gerenciamento de estresse e emoções. Fundamental hoje em dia a gente começar a ter períodos de relaxamento durante o dia. E eu gosto de usar a respiração para isso. A respiração é um excelente modulador do estresse. Por quê? Por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes, faço isso com o paciente, né? Eu peço ele para respirar fundo e expirar o mais longo que ele puder. E a maior parte das pessoas tem uma respiração muito curta. E a gente sabe que a exalação do CO2 ela causa um certo grau de relaxamento. Então, a gente, ao longo do dia, 3, 4, 5 vezes ao dia, fazer uma respiração profunda e longa, 3, 4 respirações, cara, já deu uma relaxada, já diminuiu um pouquinho o cortisol, um pouquinho a adrenalina. Estamos aí melhorando saúde de forma muito simples. Então, enfim, caramba, né, cara? Tem várias maneiras. Meditação, atividade física, relaxamento, um banho quente, estar com alguém que você gosta, ver um filme de comédia. São todas maneiras da gente controlar o estresse, né? E aí o quinto pilar, para a gente não falar tantos, eu diria que a gente tem uma atitude positiva, sabe? Fala mais disso aí. Essa parte emocional, ela é muito importante, porque eu vejo que hoje a maioria das pessoas focam nos problemas. E ter uma atitude mental positiva focada na solução, ela muda o jogo. Muda o jogo. Tudo tem um ensinamento a te dar. Se você certo, Marcelo. Dá um exemplo disso aí, cara. Legal. Por exemplo, vou falar nada mais atual do que o Covid, né? Sim. O que está todo mundo focado? A mídia, os governos. O que as pessoas só falam? Não tem remédio para o vírus, tem uma mortalidade alta, que não é verdade, mas enfim, as pessoas estão adoecendo pelo vírus, não tem vacina para o vírus. Foco 100% no problema. Que tal a gente, ao invés de ficar preocupado com o vírus, começar a ficar preocupado com a imunidade das pessoas, que quem tem uma imunidade boa pode vir qualquer vírus, que não vai ter problema. Quem que está sendo infectado pelos vírus? Cardiopatas, hipertensos, diabéticos, obesos e idosos. Todos que têm imunidade comprometida. E que tal, agora, se a gente começar e falar, gente, precisamos de comer limpo, precisamos dormir cedo, precisamos de combater o estresse, podemos incluir tais e tais alimentos na alimentação para melhorar a imunidade. Pessoal, vamos agora
entrar em contato com a natureza, porque isso diminui o estresse oxidativo, diminui o radical livre e melhora a imunidade. Uma centena de suplementos, vitaminas essenciais, A, C, vitamina D, é muito barato, tem 1 trilhão de trabalhos mostrando que melhora a imunidade. Uhum. Vamos parar de focar no problema, que tal focar na solução? Porque o vírus não é a questão. Tem 1 trilhão de vírus por aí. Se a gente tiver uma imunidade boa, pode vir o vírus. Outro exemplo. Vou dar um exemplo que eu vejo muito consultório. Eu sempre fui gordinho, sofri bullying, as pessoas não me acham bonita, eu sempre tive um preconceito. E aí, se a pessoa parar de pensar no peso e agora ela pensar e falar assim, se eu estou com 30 quilos a mais, ótimo, eu vou emagrecer muito mais rápido do que quem tem só 5 a mais. É muito mais difícil perder 5 do que perder 25 até chegar aos 5. Então, se ela começar a enxergar a solução, ela virar e falar assim, tá joia, tô com 40 quilos a mais. O que tem de bom nisso? Legal. Agora eu vou começar a dedicar mais tempo a mim. Eu vou precisar de me desenvolver e à medida que você melhora numa área, várias áreas da sua vida melhoram. Entendeu? Sim. Então, eu sempre... Isso para mim eu acho que é um pilar fundamental de saúde, de performance, porque poucas pessoas focam na solução. O comum foca no problema. E aí, focar no problema, a gente perde poder. Porque o problema só cresce. Se a gente focar na solução e começar a pensar em maneiras de solucionar, a gente ganha poder. E a gente começa a ficar animado, a gente começa a ver que a gente tem potencial. Diferente Com de certeza. Tipo, emagrecer não tem jeito, eu sempre fui gorda, ninguém gosta de mim. E aí, de repente, eu falo assim, cara, eu posso ser exemplo para as pessoas, eu posso inspirar as pessoas, eu posso mostrar que é possível. Olha como que já deu um ânimo a mais. E cada um vai criar a sua maneira, né? O seu jeito. Então é mais ou menos assim que eu penso em relação a esse pilar. Isso entra um pouco dentro daquela ideia, né? A pessoa ela acaba se identificando muito com aquilo ali. Então ela acaba, igual você deu o exemplo aí, eu sou gorda. Esse eu sou, ela acaba se identificando. Então eu sou assim, nunca mais vou ser diferente. E vira uma identidade da pessoa. E às vezes é até difícil para se livrar dessa identidade e assumir uma nova, né? Às vezes o problema está nisso. Exato. Nesse apego. Eu uso muito PNL. PNL é exatamente isso. Né? O que a gente fala, muitas vezes, não é o que a gente quer, é o que a gente pensa. Então eu viro e mexo, vejo o paciente, ele começa a conversar com ele. Não, doutor. E aí a gente vai vendo... Eu gosto muito de PNL, então eu uso muito, porque me ajuda a entender o paciente por dentro. E aí ele muitas vezes vira para mim e fala assim, doutor, pode deixar que agora eu vou tentar fazer dieta. Eu falei assim, eu já sei que ele não vai fazer. Porque ninguém tenta. Ou você faz ou não faz. Diz que quem tenta é o diabo, né? Exatamente. A tentação, né? É bem isso. E aí é muito legal, porque a gente vai começando... E, por exemplo, uma maneira legal das pessoas começarem a mudar a atitude, não tem problema você focar no problema. Desde que você perceba isso, tenha consciência, volte e conserte. Não, é muito difícil emagrecer. Opa. Eu ainda não consegui emagrecer, mas a partir de agora, com o conhecimento que eu tenho, eu vou ter mais sucesso. Você pode até falar, pode pensar, mas volta e corrige. Porque aí cada vez você vai pensar menos no problema e mais na solução. E aí... Que show, cara. Tem uma frase que eu gosto muito também, Filipão, que é o seguinte: se você não é parte da solução, você é parte do problema. É parte do problema. Né? É verdade. Então, Marcelão, nós fechamos com alimentação, sono, atividade física, gerenciamento de estresse e atitude positiva. Certo? Tem algumas coisas que eu acho que essas são as principais, bicho. Claro. Não, se pudesse, a gente ficava horas falando sobre essas coisas aqui, né? E inclusive o tempo do Instagram aqui já tá no finalmente aqui. Boa, cara, né? então, quero mais uma vez já te agradecer pelo esse bate-papo aqui sensacional. Aprendi um monte de coisa com você aqui. Acho que a galera curtiu também pra caramba. Tô vendo os comentários passando. Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu tenho uma dificuldade em acompanhar os comentários e prestar atenção no que a pessoa tá falando e anotar. Não dá, cara. Às vezes, eu também nem vi. Nesse aqui. Pois é, mas eu vi alguns assim, eu bati o olho e vi que a galera tá curtindo.
Quero agradecer a presença de todo mundo que está aí, assistindo a gente aí. E, Marcelão, obrigado mais uma vez. Eu vou deixar a live salva, tá? Se o Instagram me deixar aqui, eu vou deixar ela ou aqui 24 horas ou no IGTV. Porque as duas últimas que eu fiz, ele não me deu a opção de deixar ela 24 horas. Já aconteceu comigo também. Mas aí ela ficou no IGTV pelo menos, aí não perdeu. Legal. Beleza? Show. Cara, valeu aí pela sua contribuição. Boa, Filipão. Eu que agradeço aí o convite aí. Espero ter nosso bate-papo aí ter acrescentado para o pessoal aí, que é sempre legal compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento aí, tá ajudando as pessoas aí. Com certeza. Cumprir o nosso propósito, né? Sensacional, é isso aí, é isso mesmo. Filipão, um prazer. Beleza, meu amigo. Igualmente. Galera, marca a gente aí nos stories aí, faz um print nosso aí, marca aí nos stories aí, ó. Mas qual que é o seu Instagram, Marcelo? É DR. Qual que é o seu Instagram? DR Marcelo Amorim com M no final. DR Marcelo Amorim. Beleza. Isso. Aí a galera te segue lá também. Legal. E quem tá vindo do seu, me segue aí também. Eu já vi que tem uns seguidores meus aqui e tudo. Segue o Filipão, que o Filipão cara, o Instagram dele é demais, assim. Tô sempre aprendendo lá. Show de bola. Então, valeu, galera. Obrigado, Marcelão. Um abraço aí. Boa noite, cara. Boa noite, pessoal. Valeu. Vamos dormir cedo. Valeu. É isso aí.